Você acredita que é um momento interessante para os investidores fazerem o value investing, né? Através dessa estratégia aí, você acha que é uma... aliás, você acha que é uma estratégia essa é uma estratégia, acho que de vocês, da gestora, mas você acha que é uma estratégia que cabe aí para todos os investidores? Ainda existe oportunidade nesse sentido no mercado? Essa sua pergunta é interessante, Paulo. A gente tem uma linha de pensamento, principalmente nos Estados Unidos, que falava the value is dead, né? Essa estratégia, essa abordagem de investimento não funciona mais, né? Porque lá nos Estados Unidos, efetivamente, assim, a gente tem uma grande referência dessa abordagem de investimento, é o Warren Buffett, né? A Berkshire Hathaway, que é o veículo dele, as ações da Berkshire estão apesar de não estarem performando negativamente, elas estão bem aquém do S&P nos últimos 10 anos, né? E assim, várias pesquisas mostram que se você aplicar de forma sistemática uma estratégia, né, vale investir de forma mais quantitativa, de forma quantitativa, né, quer dizer, você investir em empresas que têm índice muito por baixo, né, preço, lucro baixo, preço, valor patrimonial baixo, né, e tem vários estudos que mostram que essa estratégia nos últimos 10 anos não tem funcionado, né? Então existe muito questionamento se Vale Invest ainda é uma estratégia interessante para os investidores, né? Eu vi essa discussão, eu comecei no mercado no final dos anos 90, né? E quando eu comecei tinha exatamente essa discussão. Entendeu, Paulo? Era a época, não sei se você já lembra, era a bolha das .com, né? O que acontece? Também naquela época o Warren Buffett estava apertando, a ação da Berkshire estava performando abaixo do S&P num período de 5 anos, e havia essa discussão se não estava superado essa forma tradicional de analisar investimento, olhando fluxo de caixa, olhando o valor do patrimônio e tal. Então, eu tive essa experiência logo no início da minha carreira, e eu vi realmente como, logo em seguida, né, nos anos 2000, a bolha estourou e essas empresas começaram a se recuperar fortemente, né, e a performance voltou a ser, como vários estudos indicam, uma estratégia que dá retorno adicional de forma consistente. Então, Paulo, respondendo a sua pergunta, nos últimos 10 anos lá nos Estados Unidos não funcionou, não vai ser sempre que a estratégia vai funcionar. Agora, é uma estratégia que, pelo menos para a gente, dá muito conforto, no sentido de que a gente sabe por que está investindo, é uma análise que não tem muita complexidade, é basicamente tentar determinar o valor econômico de um ativo e tentar adquirir ele por menos do que ele vale, do que os fundamentos econômicos indicam. E quando você tem isso é muito importante quando você investe em ações, você ter esse conforto de que e essa segurança de que o seu investimento é um investimento com bases sólidas. Por quê? Porque o mercado é muito volátil, você vai ter períodos em que o mercado vai contra a sua avaliação, e se você não tiver convicção dos seus investimentos, da sua tese de investimento, você não vai ter segurança para manter a estratégia definida, né? Você vai sempre estar questionando as suas premissas, e isso é muito ruim para um investidor, né? Ele ficar correndo atrás. É muito comum você ver no mercado de ações o investidor sempre está procurando aquela estratégia que está dando certo naquele momento especificamente, e você sempre chega atrasado na estratégia. Então, esse é assim, porque a gente segue o Vale, mesmo a gente sabendo que em alguns momentos o Vale Invest não vai ter uma performance tão boa, a gente entende que no longo prazo ainda vai ser uma boa abordagem de investimento.